Muito bem. Então vamos dar início, né, pessoal? Primeiro, boa tarde. Alguns me perguntam, tá todo mundo ouvindo bem? Algum problema? Está me ouvindo? Sim. Sim. Tranquilo. Então é o seguinte. Hoje tem a semana de acolhimento, algumas pessoas estão preferindo não dar as aulas ou postergar um pouquinho. Eu estou preferindo dar aula do mesmo jeito, estou fazendo a gravação. Não vai ser uma aula de 1h40, vou falar um pouco como é que eu pretendo fazer CG esse semestre e trocar uma ideia com vocês aí. Nós somos a princípio 14 nessa turma, tá? E vamos lá. Seguinte, pelos nomes, acho que todo mundo teve o desprazer de me conhecer em algum momento anterior. Então, tá. Primeira coisa, a disciplina de computação gráfica ela é uma disciplina obrigatória na grade curricular, tá? Apesar de ser uma disciplina obrigatória, às vezes eu brinco em dizer que ela tem até um viés optativo, é uma disciplina um pouquinho solta dentro da grade curricular, e eu tento trabalhar ela da seguinte forma. Tipicamente são duas formas de trabalhar essa disciplina, ou até três. A primeira é quando ela tem um viés extremamente teórico, estritamente teórico sobre algoritmos clássicos. Aí nós temos uma outra alternativa, que é quando ela trabalha basicamente uma abordagem prática, geralmente a utilização de OpenGL, de alguma biblioteca e assim por diante. E eu tento fazer uma abordagem um pouco híbrida, em especial no ensino remoto. Eu devo fazer algumas adaptações pelos semestres anteriores que eu já ministrei essa disciplina, tá? Primeiro fator, que é uma disciplina que eu tento trazer de uma forma muito leve. Então, nós vamos discutir aqui uma parte teórica, só que muitas das vezes eu não vou ficar muito preso a formalismos completos, embora vai ser comum eu falar conceitos, cobrar que vocês entendam um pouco do movimento, de como as coisas funcionam, mas eu não vou me atentar muito a livros, eu vou tentar trazer realmente uma abordagem mais real de computação gráfica, quando você usa, que conceitos a gente pode usar, como a gente vai tratar e assim por diante, tá? Então é uma abordagem muito clássica, sem aprofundamento teórico, tentando sempre falar um pouco de tecnologias mais atuais, num modelo de uma disciplina de tópicos especiais, uma disciplina optativa, tá? Eu não vou falar aqui de... Eu vou dar exemplos de algoritmos, exemplos de algoritmos clássicos, alguns cálculos matemáticos pequenos sobre como as coisas funcionam, mas é mais para demonstrar para vocês o entendimento do mecanismo, porque na vida prática, quem precisar de usar isso, sabe pelo menos o que está fazendo. E apesar disso, nós vamos ter sempre meu trabalhinho prático. Eu não devo mudar o trabalho, vai ser o mesmo trabalho dos anos anteriores, só que eu vou mudar um pouco a ordem. Então, nos primeiros 15, 20 dias, no máximo, nós vamos fazer umas atividades clássicas com o WebGL, então as mesmas atividades do mês passado. São só alguns tutoriais para vocês se acostumarem um pouquinho com uma abordagem mais na unha. Então, são tutoriais simples, pequenos, mas que dão dor de cabeça, para fazer um cubo girar de uma forma mais braçal. E a gente larga a mão disso e eu vou trazer de forma mais cedo que semestres anteriores a abordagem, que cada um vai ter que fazer uma pequena cena, um modelo de jogo, usando uma tecnologia que já 2 semestres eu trabalho com WebGL, eu vou falar um pouco sobre ele. Então a ideia é usar 3D dentro do browser. Então, apesar de não vai ser um jogo completo, mas o que vocês vão fazer é mais um protótipo, só que pelo menos vocês vão ter uma real noção do que é usar e qual que é a diferença que é de usar uma tecnologia 3D numa máquina virtual, num browser e assim por diante. Sobre essa primeira abordagem, que é o conteúdo geral da disciplina, tudo tranquilo? Sim.
Sim, tranquilo. Beleza. Sobre avaliações do ensino remoto emergencial, sempre é uma diversidade, né? Cada professor trabalha isso de uma certa forma. A minha expectativa é a seguinte ideia. Nós vamos, como é um ensino remoto, as provas vão ser mais leves, né? Mas mas elas devem ser respondidas. Então, o que vai ser a prova? Nós vamos ter, a princípio, 2 provas teóricas. No horário de aula, eu solto a prova, por exemplo, 1 da tarde, se fosse o caso, de uma sexta-feira. Vocês têm o horário da aula, mais uns 30 minutos, mais ou menos, para vocês fazerem a prova no papel. Eu solto o PDF, quem quiser fazer digitado também pode, claro, mas a ideia é que vocês façam no papel e escaneie, tire foto no celular, eu sugiro algum programinha que eu até uso alguns, e vocês mandam a prova para mim, escaneada no próprio Siga, no máximo meia hora depois que a prova acabar. Então é como se a prova tivesse o horário da aula e 30 minutos a mais para escanear. Quem escaneia rápido, está aí com o tempo, sobra meia hora para fazer a prova. E quem alegar problemas, está bem definido que vocês têm meia hora para fazer a prova. E antes do dia da prova, eu faço um teste com vocês de mandar um arquivo, só para ver se está tudo ok, todo mundo sabe usar direitinho isso aí. A princípio, tranquilo com relação à prova teórica? Sim. Da segunda parte, nós vamos ter um trabalho prático. Normalmente eu faço 30% trabalho prova. Como a disciplina remota, talvez até mude isso aí um pouquinho, mas não vai mudar muito, muito, muito. Então, aproximadamente 30% de trabalho, onde ou seja, como se fosse 5 a 10% desse tutorial que eu vou fazer, mais uns 20 pontos, ou até 25 que seja, do trabalho prático final, que vai ser feito em 3 etapas, é um trabalho incremental, e os outros 60, 65 pontos, 70 pontos no máximo, seriam da prova teórica. Então, é sobre a questão de avaliação. Todas as minhas aulas eu não tenho nenhum tipo de transtorno, eu gravo todas, praticamente todas, vamos supor que alguma eu esqueça, mas eu gravo todas, disponibilizo no YouTube e no link do chat. No mínimo, a aula fica disponível 20 dias no chat do Teams, mas eu geralmente estou tendo o costume de pegar a aula e colocar no YouTube. No semestre passado foi um aprendizado bem bom. Eu ainda estava fazendo aquelas aulas de 1h40, 1h30, muito cansado. Não é cansativo, é até que a aula, os alunos falavam que ela era bem divertida, ela caminhava bem, só que depois para ver uma aula no YouTube de 1h40 não servia para nada. Então eu vou tentar mudar um pouco o paradigma, já estou tentando mudar. Então talvez eu faça uma aula expositiva de 40, 50 minutos de um tópico específico e os últimos 20, 30 minutos da aula, que entre aspas eu paro de gravar, a gente pode conversar bastante sobre o assunto, trocar ideia, ou pelo menos eu posto no YouTube ela separada, para que o conteúdo teórico fique concentrado numa aula de 20, 30, 40 minutos, e se alguém precisar recuperar essas informações, sabe que a aula teórica está no início e lá no final é que está um bate-papo. Porque senão, eu entendia, não percebia isso, que achar um conteúdo que um professor falou no meio de um monte de aula que tem conversa envolvida é um pouco mais difícil. Até aí tranquilo? Alguém tem alguma sugestão, alguma experiência com outro professor, alguma coisa que funciona? Porque eu tive 2 disciplinas de ERE, então esse semestre, como todos os professores é uma experiência nova, e vários professores têm experiências boas, então é sempre coletar e ver o que a turma prefere, uma boa prática, alguma coisa que deu certo, alguma coisa que deu muito errado no semestre passado. Alguém tem alguma observação? Sinta-se aberto para falar, inclusive. O Alex, as aulas elas vão acontecer, a maioria de forma síncrona? Leonel, é o seguinte, vamos lá, para a computação gráfica. Cada disciplina trata de um jeito. Por exemplo, a aula de AED, que eu vou dar esse semestre, vai ser muita coisa síncrona, mas eu vou tentar pelo menos 2-1. A minha expectativa é a seguinte: a aula síncrona é para explicar um assunto, e esse assunto, em tese, eu não tenho ele gravado ainda, é a primeira vez que eu gravo. Inclusive, tem um fato que eu não vou dar aula de CG nos próximos 2, 3 anos. Então, vai ser a última vez que eu vou dar CG aqui no semestre por hora.
porque eu devo ficar afastado. Então, eu acho que eu vou acabar dando a aula síncrona no horário de aula, mas ela fica gravada. Então, no fundo, se você não quiser ver nenhuma aula síncrona, é uma escolha sua, entendeu? Mas Entendi. eu vou estar no horário de aula, gravando a aula que eu tenho que explicar para vocês. Entendi. Mas fiquem livres. Quem quiser participar da aula e ver depois, os links vão estar disponíveis. Então vamos àquela história, né? Eu considero que todas as aulas, ou quase todas, são assíncronas. Mas, óbvio, como eu vou estar aqui disponível, quem tiver online tem a possibilidade de interagir e já resolver as coisas na hora. Entendi, obrigado. Claro que uma hora ou outra eu vou chamar todo mundo para ter um bate-papo, um ponto específico, mas do ponto de vista formal, eu vou estar sincronamente na grande maioria das aulas. Eu vou avisar se alguma não aparecer, mas vocês podem até pensar que, eu tenho uma atividade, tem alguma coisa. Cara, todas as aulas estão gravadas, então, claro que o único problema da aula gravada é o que eu comentei. Se eu tiver aqui falando ao vivo, eu falo porque eu estou passando essa experiência também, eu estou fazendo uma aula remota do doutorado, então tá bem maluco. Eu estou passando as mesmas experiências que vocês passam como aluno. Então, quando eu tenho uma aula, quando eu estou ouvindo aulas, eu estou aprendendo que quando eu vejo a aula síncrona do professor, acaba que a gente tem a chance de interagir. E quando eu precisei ver uma aula assíncrona, que era de 1h30, 1h40 gravada, é um negócio desesperador, tem hora. Então, eu acho que a aula assíncrona, ela funciona se eu fizer realmente um vídeo de 30 minutos falando de um tópico, dê um nome para ele, coloco ele no YouTube e mando para vocês se virarem. Pelo menos foi o que eu entendi desse processo. Não sei se vocês compartilham, né? Mas tá. Então, sobre aula síncrona e assíncrona, sobre avaliação, sobre os tópicos. Hoje eu vou dar uma visão bem geral, que provavelmente eu vou até repetir ela com mais detalhes na próxima aula, que espero que tivesse mais. Mas é que hoje tem todo mundo aqui online, tá até com um quórum muito bom. Não tive isso nas outras disciplinas. Mas eu vou falar uma introdução mais superficial, e aí eu uso um slide do professor da USP, que ele dá um panorama muito mais específico sobre computação gráfica, tá? Então, meu slide está passando direitinho, todo mundo tá com boa leitura? Sim. Beleza. Antes de tudo, velha situação engraçada, né? A computação gráfica ela é uma disciplina que remete a muito folclore, podemos chamar de folclore. Muitos sempre chegam com a ideia, vou fazer um joguinho, vou fazer aquilo, mas acho que quando ele passa pelo Cefet, pelas disciplinas teóricas, ele descobre que as disciplinas são teóricas, né? Tem pouca coisa prática, direta, assim, para ele ter a mão na massa, do ponto de vista de fantasia. Aqui eu tento fazer meio que uma questão híbrida, entendeu? De certa forma, a primeira coisa que eu comento com vocês, que é o que está no slide, é computação gráfica é um conjunto de métodos e técnicas para transformar dados em imagem através de um dispositivo gráfico. Então, quando eu tenho um dado específico e tenho um sistema de computação gráfica, eu gero uma imagem. A gente sabe algumas coisas bem simples que fazer aula de Photoshop é fazer aula de computação gráfica? Acho que a gravação caiu. Caiu e voltou? Caiu e voltou? Pra mim tá normal, né? Só a gente Tá que tá normal, calado mesmo. Tá normal, é. Não, é porque o Teams aqui dá notícia de que a internet tinha caído. Até derrubou todo mundo, falou que estava offline. Não, parece que se parou um tempo, deve ser que ficou instável mesmo. Tranquilo. Mas bem, a curiosidade que eu coloquei foi essa. Aprender em alguns cursos, se você colocar no Google lá dentro, computação gráfica, vai aparecer curso de Photoshop. Isso faz sentido?
Acho que não. Mas na cultura popular faz, concorda, André? Uhum. Mas antes de aprender computação gráfica do conceito da disciplina, talvez alguma coisa você aprendeu antes, por que você argumentaria que não seria computação gráfica? Quem mexe com Photoshop é um operador de ferramenta de computação gráfica. Ele não lida diretamente com os conceitos fundamentais. Isso é um bom argumento. Conceitos fundamentais teóricos, podemos pensar assim, né? Eu vou tentar separar um pouco para vocês isso. É só uma discussão para vocês saberem o que falar, principalmente, né? Mas é muito interessante o seguinte: a ideia fundamental clássica de computação gráfica seria pegar um conjunto de dados e gerar uma imagem, tá? Se eu pegar esse conceito e continuar ele, deixa eu abrir aqui e mudou. Eu tenho essa ideia expandida, porque ela é bem legal para vocês entenderem um pouquinho. Claro que o Photoshop é uma ferramenta, né, de arte, mas olha esses conceitos que estão aí no quadro, vê se eles são claros. Dado gerando uma imagem é uma transformação de visualização. Quando eu tenho uma imagem, André, seu microfone está aberto, tem uns carros bombando na sua rua aí. Foi mal, mutei aqui. De boa. É o seguinte, quando eu tenho uma imagem e eu faço algum processamento de algoritmo e eu gero outra imagem, isso é o nome que a gente dá de processamento de imagens, o que é muito real, né? Então eu tenho uma imagem, fizer ficar preto e branco, isso é processamento de imagem. Se eu fui lá no Photoshop e rodei um filtro e deixei a imagem, se eu fui no Instagram e rodei um filtro, caramba, eu fiz um processo de computação gráfica. O Instagram usou e executou computação gráfica, uma parte chamada processamento de imagem, aplicou um filtro. Você, usuário, você deu uma ordem para uma ferramenta executar uma ação de computação gráfica. Então, quando alguém fala que faz um curso de Photoshop, por exemplo, de uma ferramenta de desenho gráfico, e está fazendo computação gráfica, no fundo ele está aprendendo talvez até alguns conceitos superficiais de computação gráfica, mas ele está só ordenando uma parte artística que a ferramenta, sim, ela, com certeza, tem ferramenta de computação gráfica dentro dela. Até aí, tranquilo? Seguindo um pouquinho. Sim, tranquilo. Então, eu tenho visualização, quando eu pego dados e gero uma imagem. Eu tenho imagem gerando imagem, que é o processamento. Eu tenho imagem gerando dados, que é chamado de visão computacional. E eu tenho dados que geram dados, que são modelagem geométrica. Alguém se arrisca de dar um exemplo de visão computacional? Redes neurais convolucionais reconhecendo objetos na cena. Pode, com certeza. Nem precisaria do grau de detalhamento que o Leonardo colocou. Qualquer tipo de aplicação prática que você hoje nos dias atuais, em que você usa uma imagem e transforma em dados, é visão computacional. Você vai no Google Fotos e procura fotos com cadeira, aconteceu provavelmente um algoritmo de visão computacional para identificar que na imagem tem dados. Quando eu uso IA, qualquer algoritmo de casamento de padrão para reconhecer dados numa imagem, está sendo criado um efeito de visão computacional. Eu dei um exemplo de processamento de imagem prático, que é a aplicação de um filtro numa imagem. Está de bom tamanho. Visualização, acho que é muito fácil, né? Alguém sabe de um exemplo de visualização? Lotar um gráfico com dados de convidados? Suficiente. Se eu tiver um conjunto de dados quaisquer, simplesmente desenhar um gráfico, isso já é visualização. Quando eu tenho um objeto em 3D, que ele não é desenhado num pente, que tem as coordenadas e são calculadas, isso é visualização. E aí vem uma pergunta interessante. Aonde acontece modelagem geométrica? Alguém sabe imaginar? Se aplica uma matriz de rotação, por exemplo? Olha, foi uma observação cirúrgica da Bakura.
Porque, no fundo, vocês vão ver lá no início da disciplina, é que, vamos pensar que um cubo são 4 coordenadas. Quando eu pego essas 4 coordenadas e mostro no monitor, eu fiz uma visualização. Mas quando eu aplico uma rotação naquele cubo, eu não aplico a rotação no cubo pilotado no monitor, eu aplico a rotação nos dados das 4 vértices. E aí eu giro um pouquinho as coordenadas. Como eu apliquei algum tipo de matemática, algum tipo de modelagem nesse cubo para ele tentar rodar, antes de gerar a imagem, do ponto de vista de modelagem, do ponto de vista de dado, eu estou fazendo modelagem geométrica. Fica bem tranquilo esse ciclo da computação gráfica, com todos com os seus ciclos básicos. E não sei se vocês percebem hoje em dia, quando o Alessio diz que dá uma disciplina de computação gráfica, é a famosa covardia, né? Porque cada um desses quadradinhos amarelos é praticamente uma disciplina completamente isolada. Quem aprende um pouco de IA poderia ter uma disciplina sozinho de visão computacional. Quem quer fazer tem disciplinas completamente isoladas de processamento de imagem. Sobre sistema de visualização, tem disciplinas completamente separadas. Modelagem geométrica, então, é um mundo ali por trás. Processamento paralelo. Então, é só para deixar bem claro o quanto que essa disciplina é superficial. Beleza? Não dá para entrar em 4 mundos gigantescos de uma vez. Aí vai vir uma pergunta até interessante. Por que essa disciplina está na grade e ela é superficial? Alguém sabe? Alguém tem uma suspeita de por que, talvez, que ela permanece na grade curricular do curso de Engenharia da Computação que vocês fazem? Para que ela serve? Mas, ao mesmo tempo, ela não precisa ser uma disciplina profunda para ter uma de processamento de imagem, embora existam optativas e assim por diante? Nessa disciplina a gente meio que aplica um monte de coisa que a gente viu no início, né? De álgebra linear e coisa que a gente não teve a oportunidade de aplicar em outras matérias. Talvez seja uma aplicação. O problema, Leonel, é o seguinte. Com certeza, na teoria, o que você falou é bem verdadeiro. Na prática, não é. Tá? O problema é que nós não estamos num mercado nacional onde esse tipo de abordagem, nós não temos mercado. Então, é um conteúdo que você faz sentido saber por estar num curso de Engenharia da Computação, mas eu vou dar alguns exemplos de aplicação, mas é um conhecimento que você tem, mas que ainda não tem um aquecimento de mercado para dedicar em cima dele, tá? Por exemplo, quem dentro do Brasil inteiro vai trabalhar com modelagem geométrica? Muito pouca gente. Não é um mercado aquecido aqui, onde modelagem geométrica realmente, em geral, podemos considerar que a grande maioria é placa de vídeo, é um mercado bem tecnológico que no nosso país é um pouco restrito. Claro que na pós-graduação você pode se aprofundar, você tem que saber um pouquinho, mas acaba que você sabe como é que funciona, mas é aquela história, a gente não sabe, né? Visão computacional tem sido uma disciplina muito comum. Tem muito curso de graduação, quando é possível, ou você remove computação gráfica e coloca só visão computacional, ou no caso, processamento de imagem, que são as duas principais, que é onde se aborda hoje, porque são as duas disciplinas que têm abordagem prática. Entendeu? Então, no fundo, você não precisa da matéria de computação gráfica para aprender visão computacional. Você não precisa da disciplina de computação gráfica para aprender processamento de imagem. Porque são técnicas. Você aprende as técnicas sem essa disciplina. Mas quando você sabe a disciplina, você tem mais embasamento para entender esses processos. Como não é comum na grade, não tem um professor especialista nessas áreas, essa disciplina está lá para vocês pelo menos saberem o que acontece e não ficarem devagando se alguém falar do conceito desse tipo. Essa é a minha visão, é a visão do Alessio sobre... Eu discuti essa questão na IDE e é um dos motivos que ela permanece na grade. Tranquilo esses... Entendi. Ao mesmo tempo, só para não perder aquela oportunidade, não é muito comum, a gente aproveita a disciplina para vocês fazerem um protótipo em WebGL, com alguma coisa gráfica, para vocês saberem o que é. Só que eu podia dar uma disciplina só de OpenGL? Poderia.
não é o que eu gosto, eu não acho tão relevante para vocês. Eu poderia dar uma disciplina de computação gráfica aplicado com MATLAB e outras coisas? Até poderia. Mas aí eu fujo muito dos conceitos clássicos. Então, essa é a minha escolha do professor Alessio. Eu dou uma noção geral dos conceitos de computação gráfica de uma forma bem prática. Então, eu vou falar, cara, sistema de cor. Eu sempre brinco que é muito engraçado todos os anos. Todo mundo sabe o que é sistema de cor, mas ninguém sabe descrever como é que funciona. E é legal. É muito interessante quando a gente discute aqui conceitos como megapixel, 4K, que não são coisas teóricas de computação gráfica, são coisas que você pode achar até no Google, na Wikipedia, mas na disciplina a gente tem a oportunidade de discutir ela, misturando um pouquinho computação com o conceito geral. Porque aí vocês passam a não ser mais meros consumidores de tecnologias que um vendedor te explica como é que funciona. A proposta é que vocês tenham um pouco mais de embasamento para pelo menos entender o que vocês estão fazendo, de forma um pouco mais completa. Não é aquela história, se a televisão é 4K, ela é melhor. Se meu celular tem mais megapixel, ele funciona. Faço até uma curiosidade que todos os anos eu faço. Alguém saberia me dizer, hipoteticamente, aliás, minha primeira frase, todos concordam que o principal medidor de qualidade de um celular, quando eu tiro uma foto, é quantos megapixels tem a câmera do celular? Sim, isso é verdade. No conceito popular mas ele é um fator determinante? Vocês vão aprender comigo que provavelmente não. Em dias atuais está ficando mais calmo. Mas megapixel, cara, é uma variável que até pouco importa às vezes. Só que é a medição que a empresa coloca. Você vai falar, Michael? Não, eu ia falar que muitos dos vídeos que eu já vi sobre essa questão de megapixel é falando basicamente que essa unidade de medida é uma unidade de medida para tamanho de foto. Quanto mais megapixel, maior a foto pode ser e maior a resolução. Mas a qualidade da foto não depende da quantidade de megapixel, e sim da tecnologia das lentes que estão na câmera do telefone, É do perfeito. celular. Mas é engraçado a gente poder discutir isso um pouquinho melhor e juntar esses conceitos. Eu até brinco, não sei se vocês já perceberam isso na vida de vocês, tá? Vocês tiram uma foto com 11 megapixels no celular de vocês. Quando você manda uma foto do WhatsApp, quantos megapixels ele tem? Alguém sabe responder de curiosidade? Não sei não. Mínima ideia. Leonan, costuma ser menos de 2. Costuma ser 1. Então, você tira uma foto com 11 megapixels de alta qualidade e envia com 1. Quando não é meio. E aí a gente vai discutir um pouquinho dessas distorções tecnológicas, tá? Eu gosto muito de foto, então eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas legais que são, assim, eu diria que nem como programador, tá? É como entendedor dos conceitos, pelo menos você saber o que é, tá? Então a gente vai continuando ao longo das próximas etapas. Em algum momento eu vou falar de megapixel e vou falar muitas curiosidades. É um bate-papo mesmo. Isso não está no livro, né? Então, quando não vê a aula, você perde. São as opiniões loucas do Alessio sobre vários pontos teóricos que eu tento fugir um pouco do livro. Mas aí, continuando. Tranquilo até aí ou alguma curiosidade que alguém queira colocar? Tranquilo, né? Então, só para exemplificar o que eu já acabei de falar, aqui eu tenho modelagem geométrica. Apesar de você ver, eventualmente, uma casinha com os dois bonequinhos, dentro da máquina, no fundo, eu tenho vértices e arestas, eu tenho aí conectores, e eu aplico esses dados sobre um plano XYZ para fazer um desenho, mas eu tenho uma modelagem daquele desenho. Eu descrevo o desenho em forma de dados e depois eu ploto em algum tipo de painel de visualização, tá? Então, é muito interessante essa ideia da modelagem. Na primeira figurinha, eu tenho lá um molequinho com um triângulo.
Mas eu podia pegar o triângulo e quebrar ele em menores, eu podia quebrar em linhas. Isso tudo do ponto de vista de dado, modelagem. Depois você pegar essas linhas e fazer um outro objeto qualquer. Isso não acontece na interface gráfica, na sua tela de computador. Isso acontece lá dentro, na máquina, no processador, onde eu faço a junção das linhas para criar objetos que depois eu mostro no dispositivo de saída, que, por exemplo, é o monitor. Então, os objetos são tratados, representados dentro de um mundo de modelagem. Beleza? Seguindo aqui, aí eu tenho alguns exemplos de modelagem. Esses nomes GL Points, GL Lines, são diretivas de OpenGL. Então, praticamente tudo que vocês representam dentro de um mundo de computação gráfica são pontos e retas. E aí tem aquelas máximas, né? Por que quem joga lá um PlayStation 5, roda um super jogo, roda um Xbox Series X, blá, 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 blá. Por que a imagem parece redonda, sendo que tudo são retas? Acho que todo mundo sabe responder isso aí, né? Alguém sabia por que, embora tudo no computador é quadrado, a gente vê as coisas redondas no monitor quando tem boa qualidade? Alguém quer falar alguma coisinha só para complementar? É uma quantidade alta o suficiente desses objetos. É tão pequeno as linhas, que por ilusão de ótica a gente acha que é redondo. É um famoso clássico, né? Se eu pegar lá num quadro e fizer um hexágono, e eu ficar bem de longe, ele vai parecer um círculo. Ele usa elementos de ilusão de ótica, que é a nossa qualidade, densidade, 4K, Full HD, um monte de coisa que a gente vai discutir aqui, que dá para a gente a impressão de que o negócio não são quadrados, não são linhas. Aí uma outra coisa bem interessante, olha, eu tenho aí na modelagem. Quais são as diferenças entre as figuras da mocinha 1, 2 e 3? O que vocês veem de diferente aí? Deu para perceber que ela é constituída de triângulos, né? Está escrito embaixo. Acho que é o tamanho dos triângulos, né? A mocinha do meio, ela tem triângulos menores comparado às outras duas. E isso te dá qual sentimento? De que a imagem do meio é mais definida, ela tem mais detalhes do que as das pontas. Mais definida, com mais curvas, menos quadrada, né? Assim, é uma intuição. Então eu podia desenhar essa menina usando triângulos, modelando de várias formas diferentes. Só que mais do que mais triângulos, ô Michael, olha que interessante. Esses triângulos, eles são completamente irregulares. Esses triângulos são numa forma de malha extremamente regular. Esse aqui não é regular. Os triângulos mudam de tamanho, mas de uma forma mais suave. Então esse é completamente irregular. Esse é regular demais e esse tem uma flexibilidade. Os triângulos aqui são um pouquinho maiores do que os que estão nas curvas de concentração. Beleza? É só um efeito visual. Sim, entendi. Mas outra coisa, e essa figura aqui? Qual que é a característica interessante dela? Formada de pixels em vez de triângulos? Exato, Bacuque. Ela é só ponto. É uma escolha. Eu fiz ela só de pontinho. Eu não, né? Foi pela internet, né? Ela é feita só de pontinho. E mais uma coisa além de só de pontinho. Alguém sabe? Tem uma outra situação importante dela, que nessa imagem não dá para ver muito bem, mas depois eu posso elucidar melhor. É que só existe pontinhos de uma única cor. Ou vocês acham que tem pontinhos cinzas e pontinhos pretos? Não, acho que é só a densidade deles dão essa impressão. Exato, a gente vai aprender muito disso, como é que tem truques tão interessantes que com poucas cores você faz muitas outras. A densidade faz muita diferença. Então como é que a gente trabalha com esses truques? Como é que as pessoas enganam a gente com esses truques, né?
Então é um ponto legal de discutir. Aí vem outros como esse aqui, ó. Olha a diferença da figura A, B, C e D. O que mudaria de uma para outra, de certa forma? A, B, C e D são a mesma figura? Acho que sim. O que muda é a quantidade de subdivisões que elas têm. Podemos imaginar, embora não tenhamos certeza, podemos imaginar que A, B, C e D são a mesma figura. Quem sabe a figura original é a figura D. Quem sabe, né? Porque, obviamente, elas podem não ser. Mas por que a B, C e D são diferentes? Porque eu tenho maior quantidade de dados para representar as figuras A, B, C e D. Então, a figura A tem pouquíssimos polígonos, as da B tem um pouco mais de polígono para definir, a C tem muitos, e a D podemos constituir como se fossem infinitos polígonos para definir. Mas a figura original é a D, e é muito estranho, né, de perguntar. Imagina você perguntar para uma pessoa aleatória na rua, a figura A é a mesma da D? Concordam que a resposta geral é dizer não, né? Então, é uma situação muito específica de modelagem, de programação. É como tiver um boneco feio na imagem, distorções. Tem uma pancada de coisa interessante para a gente discutir aqui. Então, continuando aqui, ó, mais um caso de modelagem. Agora eu tenho um rosto de um moço. Eu vou passar com o zoom, depois eu vou tirar. Aqui eu tenho um caso de pontos. E eu tenho esse caso com o segundo rosto. Qual seria a diferença do primeiro para o segundo? Tá bem descrito aqui, né? É que o primeiro, ele é puro e exclusivamente pontos. E o segundo são os mesmos pontos ligados por linha, formando triângulos. Por que a segunda imagem, ela parece melhor do que a primeira? Vai lá, André. Tô pensando aqui, mas é porque parece que mesmo que tenha infinitos pontos, sempre vai ter espaços entre, né? Então se liga. Mas a questão é que se liga é como se estivesse colocando Mais pontos. vários pontos para fazer aquela reta, né? Só que talvez computacionalmente é mais trivial você pensar em retas, né? Não, você pode pensar o seguinte, podemos até imaginar que a figura 1 e 2, do ponto de vista de dado, talvez elas fossem iguais. Só que na segunda, eu liguei os pontinhos. Uhum. Ligar os pontinhos, no fundo, é criar mais pontos. Uhum. Então, quando eu tenho muita concentração de pontos um perto do outro, você acaba tendo uma situação mais escura, tá vendo? Então, simplesmente o fato de ligar pontos, como você remodela, muda completamente a imagem. E vão ser etapas de renderização. É como se eu tivesse pontos, liguei os pontos, e olha essa outra figura com agora simplesmente um preenchimento dos triângulos. Agora eu não consigo ver mais a parte de trás da nuca do camarada, né? Agora eu preenchi com algum tipo de cor. E aqui eu apliquei algum tipo de textura. Mas quem sabe poderíamos dizer que essas 4 imagens, asterisco, do ponto de vista de dado, são iguais. Podemos, quem sabe, dizer que com relação ao número de pontos que representam essas 4 figuras, elas gastam a mesma quantidade de kbytes em memória. Mas o processamento feito nessa é muito menor que nessa, que é menor que nessa e que é menor que nessa. Quanto mais processamento, eu posso dar noções melhores para a imagem. Mas o tamanho dela, do ponto de vista de disco, de espaço, de dados, seria igual. Tranquilo isso aí? Uhum. Beleza. Então, depois eu vou falar um pouquinho sobre mapeamento de texturas, né? Muitos de vocês podem ter tido uma experiência de baixar um joguinho, fazer uma brincadeira e ter lá dentro um disco, uma imagem desse formato. Então tem a foto do cara em várias faces e ele monta a face certinha. Então tem um jeito de você separar cada uma dos eixos, aplicar a figurinha no fundo, a biblioteca junta e reconstrói a imagem. Deixa eu ver um pouquinho sobre isso aí.
O Abacuque citou as transformações geométricas, né? Então, o que é mover um objeto, que é pegar de um objeto, transformar no eixo X, transformar... Aqui eu peguei um objeto, transformei 10 no eixo X, transformei 10 no eixo Y, transformei mais 10 no eixo X. Como que eu levo ele inteiro desse pontinho para cá? É uma sequência de movimentos. Rotação. Eu pego um cubo e faço uma escala. Eu dou uma distributividade aí no tamanho... Ó, fiz errado. No tamanho do cubo. Depois eu rotacionei para Y. Tem formas de fazer isso aqui, tá? Então, eu faço uma escala e depois eu faço uma rotação. Isso é uma transformação ainda dentro de modelagem. Outro tipo seria o quê? Ah, esse aqui é bem legal, ó. Nesse caso, eu fiz uma escala em X e uma rotação, correto? Em Y. Nesse caso, eu fiz uma rotação em Y, que eu girei o cubo e fiz uma escala em X. A ordem das operações mudou o resultado, não mudou? Entenda que eu tenho o mesmo objeto original, duas operações, e a ordem das operações altera o resultado final? Primeira hipótese, escala em X, rotação em Y. Segundo caso, rotação em Y, escala em X. Isso pode trazer diferenças. Não como tá? Como é que fala? Até esqueci na matemática como é que fala. A ordem dos fatores altera a soma nesse caso, né? Comutativa? Distributiva? Ah, não lembro. Bem, outro tipo de transformação interessante na modelagem, olha esse caso aqui. Eu tenho a mesma cena vista do ponto de vista de um observador vendo Dino, mas eu tenho uma visão superficial. Eu tenho o mesmo dado sendo visto de ângulos diferentes. Isso também é calculado lá em modelagem. Então você vai ver que quase tudo a gente faz em modelagem e o que você vê na sua tela é só uma consequência. Eu tenho uma série de observações para discutir, para brincar. Hoje é mais mostrar essas várias imagens e abrir um pouco a cabeça. Como é que eu pego um esqueleto desse e reconstruo uma face? Olha essa figurinha aqui que interessante. Elas são exatamente iguais? Esta e esta. Tirando a cor? Exatamente iguais, não. Se eu pegar essa imagem aqui e plotar de azul, ela vira exatamente essa? Não. Nesse exemplo eu vou dizer que sim. Porque como eu tenho uma iluminação fixa, como aqui o tom de azul é mais escuro, você vê menos curva. Aqui é mais claro, você viu mais a diferença do claro para o escuro, você acha que a imagem é mais curva normalmente. Fica claro que eu citei? Uma hipótese. Que a própria escolha da cor ser mais escura tira da gente um grau de detalhe. Tá? Mas são só exemplos. Opa, volta para cá. Olha o saco. Esse caso também aqui é interessante, olha. Os quatro desses teclados são exatamente iguais. É o mesmo caso do roxinho, né? Qual que tem mais resolução? Qual é o melhor teclado? E aí? Qual é o melhor teclado? Quais são as características relevantes? Por que que uma é melhor do que a outra ou pior do que a outra? Alguém saberia argumentar? De forma geral, se eu der até mais um zoom aqui, é claro que no primeiro momento a gente acha essa figura aqui mais suave do que a de cima, correto? Mas a noção de suave ou menos suave é relativa. Por quê? Se o teclado fosse realmente com esse formato cheio de rugosidade,
Se eu tivesse pouca resolução, talvez ele fosse demonstrado assim, o que é mais suave para a gente. Então, eu poderia dizer que esse é mais agradável. Mas dependendo da resolução, se o teclado fosse realmente este, talvez por ter baixa resolução, seria demonstrado de cá. E a gente acharia melhor. Concorda com o que eu estou dizendo? Tranquilo? Sim, Sim, concordo. sim. Uhum. Ao mesmo tempo, se o teclado original for exatamente esse, eu não poderia gerar esse aqui, não. A não ser que eu desse um zoom e destacasse a rugosidade. Porque se eu tenho esse daqui, é claro que não vai poder ser mostrado rugas, porque aqui demonstra ter mais resolução, mais pontos, né? Só que, apesar de ter boa resolução, os pontos estiverem distribuídos errados, pode acontecer desse aqui gerar o de cá. Então, é só uma discussão rápida de que não necessariamente boa resolução quer dizer boa imagem agradável. Eu vou mostrar muitos exemplos interessantes para vocês sobre isso. Às vezes, uma imagem de má resolução parece ser cômico, muitas das vezes é de melhor serventia visual do que a imagem de boa resolução. Bem, aqui acho que está tudo tranquilo. Reconstrução de edição, isso aqui isso aqui é um exemplo. Acho que eu pego um prédio, pego uma imagem, aplico a imagem no prédio. Então, uma reconstrução e edição em 3D, porque o prédio em 3D, ele é uma imagem, ele não é um dado, e eu preciso aplicar essa figura num dado pensando que ele é 3D. Então, eu tenho que processar a imagem, entender que tem uma profundidade que não está descrita, isso aqui é uma foto, e aplicar lá dentro. Deformação, aqui eu tenho uma garrafa, essa garrafa ela sofre um processamento, eu marco alguns pontos, e aí eu com esses pontos supostamente da imagem original, usando visão computacional, eu posso fazer processamento de imagem e redistorcer a imagem. Então, apesar de serem processos separados, é super normal que a gente misture várias etapas da computação gráfica para a gente ter um efeito em dias atuais. Tá? Acho que eu vou passar um pouquinho mais rápido agora nesses dados aqui. Aqui eu vou falar de dados são. Eu tenho várias câmeras, aqui é uma câmera, tá? Aqui são spotlights, na verdade, são luzes. Aqui eu tenho uma câmera recolhendo. Eu recolho esses dados que vêm daqui, gero, através dos dispositivos de entrada, busco dados, gero um dado e aí eu constituo uma imagem. Quando eu constituo uma imagem, vocês vão perceber que a gente vai ter pontos de luz, observador, como se fosse uma vida normal. Então, a própria noção de gerar imagem, eu tenho que não só ter os dados, mas reconstituir todo o cenário de iluminação, de posicionamento da imagem original para poder simular um ambiente real. Então, quando eu faço uma geração de dados, uma visualização, não é só plotar dados na tela. Eu tenho que reconstruir cenário, fazer simulações físicas. É um desdobramento bem grande de coisas a serem consideradas. E não se preocupe que vocês vão ver isso em um grau de detalhes enorme na hora de rodar um exemplo prático. Tranquilo isso aí? Do ponto de vista de sistema de imagem e visualização, vocês vão perceber que, apesar da evolução do mundo ser gigantesca, nós usamos praticamente o clássico da fotografia nem moderna. Nós usamos a computação gráfica no modelo de visualização, usa ainda todos os conceitos de ótica que praticamente você vê em física básica numa faculdade, misturado com conceitos idiotas de fotografia no papel, as projeções, os cálculos, tudo usa tecnologia, conceitos da década de 1700, do século XVII, XVI. Vocês vão ver comigo, por exemplo, dar uma aula, uma discussão rápida aqui. As propostas de computação gráfica são do século XVII. E hoje a máquina simula esses conceitos teóricos que os pintores estudavam. E a computação gráfica, ela nasce do conhecimento de pintores. E é bem legal essa discussão, apenas como curiosidade, mas como uma reflexão de mundo. Como até um pintor nos ensina a fazer bastante coisa.
Então, quando eu pego uma imagem, eu tenho ideia da projeção, porque eu tenho aqui um objeto em 3D no mundo real, eu projeto ele num plano, que é a própria ideia da fotografia. Depois que eu pego esse plano e projeto ele, eu tenho que recortar, pegar o que cabe na minha cena de projeção. Quando o seu olho está aberto, você tem o mundo inteiro na disposição. Ele está na sua retina, só que um monte do mundo fica fora. E tem que aplicar um recorte. Depois, são de superfícies escondidas. Porque quando eu vejo uma tela como essa, algumas faces que estão atrás de uma mais opaca, elas devem ser escondidas. Então você vê esse camaleão aqui, ele está porque no de baixo eu tá acusando a lentidão. Deixa eu ver se eu voltar. Eu estou aguardando voltar. Parece que não está voltando. Parece que não está voltando. Voltou. Por uns 20 segundos que usou lentidão, eu parei de falar. Mas voltando, nesse caso, a figura 1 do camaleão e a figura abaixo, em tese, elas são exatamente iguais. A única diferença da figura é que na de cima eu ocultei triângulos que estão atrás de superfície opaca. Então esse olho é mais claro, porque se um triângulo está à frente, atrás de um triângulo que está sendo exibido, não precisa exibir ele na tela. Então eu só ocultei tudo aquilo que não é necessário. Tá? É quando eu aplico iluminação, sistema de cores, para dar agora uma noção mais realista dentro da imagem. Sendo que para quem tem videogame, desde os últimos 3 a 4 anos, a tecnologia que está na boca do povo é a tecnologia de Ray Tracing direto. Todo videogame que lança tem isso, já há quase 4 anos a gente fala desse assunto. Como nós estamos hoje nos aproximando de ferramentas domésticas que têm sistema de coloração avançado. Nós ainda não temos isso na casa da gente. A computação gráfica ainda não, o hardware e o software, não atingiu até hoje, no século 20, 21, década de 2020, um nível de qualidade dentro do esperado. Nós estamos ainda nos aproximando, claro que em grandes centros, em supercomputadores sim, mas em ferramentas domésticas nós ainda estamos nos aproximando do grau de excelência de colorização, mas ele ainda em 2021, ele só começa a entrar nas nossas casas. Ele não é uma ferramenta doméstica. Todo mundo entende isso que eu falei? Sobre coloração doméstica? Ou isso é confuso? Para mim, tranquilo. Só para complementar esse fato, um filme tem qualidade fantástica, pré-processado, num grande computador. Agora, você processar um filme na sua casa, ter um computador com qualidade suficiente para processar esse tipo de coisa na sua casa, em tempo de execução, ainda é raro. O primeiro passo em prol desse grau de excelência está sendo muito falado com as novas placas da NVIDIA mesmo, e principalmente a primeira geração que tem isso nativo, que são o PS5 e o Xbox, que é o Xbox Series X, que é a primeira geração com Ray Tracing avançado aplicado em hardware. Eu vou falar isso lá no final da disciplina. Então, seguindo aqui, aí eu tenho algumas, além da iluminação, eu tenho elementos que chamam de radiosidade, que são opacidade e radiação de luz, e Ray Tracing, que em português seria o traço dos raios, né? Que hoje é uma das tecnologias que, como eu falei há um minuto atrás, que começa a entrar nas nossas casas de forma interessante. Ray Tracing é quem cria esses efeitos de transparência. Para quem entender um pouquinho da ideia do Ray Tracing, todos os raios de luz são infinitos.
você, quando está vendo uma foto do seu monitor, me vendo no seu monitor, você está vendo inúmeros raios que ricochetearam em inúmeras superfícies até chegar. Para sair do sol e bater no seu monitor, talvez ele bater mais de 1 milhão de superfícies ricocheteando na parede do vizinho, atenuando. São muitos os fatores do mundo real para o mundo de amostragem. Então, não é tão trivial simular isso com um grau de qualidade do nosso olho, né? Transformar o mundo discreto ainda está um pouco, está aproximando dessa modelagem. Eu vou falar isso também na hora oportuna. E aí, apenas como eu vou ignorar um pouquinho isso aqui, mas problema de visualização, eu tenho como é que eu vou iluminar automaticamente um elemento, como é que eu posso colorir uma figura automaticamente, como é que eu vou colorir, se eu bato um roxo em um lugar, se eu posso expandir as cores. Tem uma série de elementos para simplesmente colorir uma imagem, que cada vez que você colore, você dá efeitos visuais completamente diferentes. E só para fechar um pouquinho a aula de hoje teórica, vou tentar sempre falar só 50 minutos de aula teórica, que eu estou aproximando disso, e depois abrir para discussão e deixar a conversa para outro dia, para não ficar uma aula muito longa. Então aí eu tenho uma ideia dos paradigmas, tá? Então, quais são os 4 universos da computação gráfica? Eu tenho o universo físico, que é o nosso mundo real, um mundo contínuo. É um dos objetos reais que a gente vai colocar. Eu tenho o universo matemático, que não é os dados, é as modelagens que alguém um dia previu que eu poderia colocar esse mundo físico na modelagem. Eu tenho o universo das representações, que é quando eu uso o universo da matemática e começo a pensar em colocar esse universo físico de uma forma formal e suponho simulações sobre ele. Mas é o universo da implementação que eu realmente tenho esse universo físico baseado no universo matemático, usando representações são colocados numa máquina discreta para eu poder operar. Então, cada passo desse eu tenho perda de dados. Por isso que cada vez é muito, muito difícil e cada vez tem que ser muito mais avançado esse mecanismo para eu poder sair do universo da implementação da computação gráfica. E acho que isso é bem comum em várias áreas, mas aqui, quando eu falo de iluminação, é um processo extremamente complexo nesse sentido, tá? Eu não vou falar disso aqui, porque eu vou encerrar um pouquinho a aula e eu falo desses outros aspectos. Eu vou só falar disso aqui antes de encerrar a aula. Esse aqui, ó, é um exemplo dessa discretização, tá? Aqui eu tenho um mundo contínuo e um mundo discreto. Eu posso representar o círculo, só que o mundo discreto, ele é uma matriz, o seu monitor é uma matriz. Então fica claro que esse círculo é esse círculo preto aqui, rasterizado. Eu falo que é rasterização. Então, se eu reconstruir esse círculo, eu tenho que chegar no mundo discreto, no mundo contínuo, nesse de cá. Se eu pegar esse círculo cheio e discretizar, transformar em dado com processamento de imagem, eu tenho que ocupar algo parecido com esse aqui. E o mesmo aspecto, uma figura em 3D. Com isso, eu falei com vocês um universo bem genérico, sobre alguns conceitos mínimos, introdutórios, do que é esse mundo por trás da disciplina. Tá? A princípio, tranquilo esses conceitos? Alguma dúvida, curiosidade? Como é que ficou isso? Não, tranquilo. Em tese, eu vou ser tão sadio, vocês vão precisar de me ajudar, mas é como se eu encerrasse a aula teórica nos primeiros 50 minutos. Foi 1h15 gravada, mas na verdade, gravado só tem 50 minutos, onde eu falo a aula real com os slides, e aí agora talvez, eu até deixo no YouTube, mas esse finalzinho de aula eu vou dizendo que a aula meio que encerrou e eu vou falar alguns recados normais que já não fazem parte da parte teórica, tá? Sobre a parte prática, na semana que vem eu devo soltar o primeiro exercício. Na verdade, eu já vou colocar disponível no SIGA o primeiro exercício já, tipo, quase que agora, para quem quiser brincar.
O exercício basicamente são 5, 6 exercícios, onde o objetivo é só fazer isso aqui, ó. Aqui é um do semestre passado. Esse trabalho é de quem? Esse é do Alisson. Então, esse aí é um trabalho, é um primeiro exercício. Cara, para chegar nisso aí, é muita linha de código, muita teoria para desenhar isso na mão. Então, vocês vão passar um pouquinho, quase 3 semanas, 3, 4 semanas, para desenhar um cubo, um triângulo e um polígono. Tá? Uma parte interessante, que vale lembrar para vocês, é que isso não é um vídeo, né? Isso está sendo renderizado online no meu notebook. Se eu abrir no computador mais velho, pode ser que fique lento ou nem apareça. Porque o PC não tem capacidade de renderização. Mas se fosse um vídeo, tocava nos dois. Todo mundo entende isso? Sim, sim. Uhum, sim, sim. Para prática aqui. Nesse caso, eu estou aqui num browser. Um browser é uma máquina virtual. O browser é uma máquina virtual. Podemos entender que o Chrome, o Firefox, ele é uma máquina virtual na sua máquina, rodando JavaScript. E somente os browsers mais novos permitem esse tipo de visualização que vocês estão vendo agora, nos últimos 5 anos, 7 anos, por aí afora. Porque apesar, vocês vão criar comigo uma comunicação da máquina virtual do browser com a placa gráfica do seu computador. Então, se você desligar a placa gráfica, desligar a comunicação da placa gráfica com esse negócio, isso fica super lento. Isso só roda, o browser não tem capacidade em CPU de rodar isso aqui. Você vai ver a pipeline comigo, que essa figura é gerada na máquina virtual, mandada uma foto para o browser monta várias fotos em sequência e você acha que é um vídeo. E esse é a mecânica que vocês vão aprender comigo no TP1. Isso que chama WebGL, tá? O WebGL tem vários frameworks, mas o primeiro trabalhinho nós vamos fazer o WebGL meio que na mão. Então vocês vão ter que ler o tutorial, entender o que está fazendo, e eu vou dar uma provinha rápida para vocês entenderem como é que funciona essa arquitetura de computação gráfica. Então, o trabalho prático é só isso aqui. Depois a gente vai para o joguinho. Beleza? Estamos alinhados? Sim. Eu já vou colocar... Não é preciso começar, mas eu já vou disponibilizar as etapas 1, 2, 3, 4 do trabalho em breve no Siga. Manda o recado lá. Quem quiser ir lendo e olhando pode dar um jeito de dar uma acelerada, mas não é preciso acelerar ainda. Mas quem tiver tempo disponível é legal, porque o trabalho não é para inventar nada. É ler o tutorial. No tutorial tem praticamente todo o código-fonte escrito. Você vai só copiando e colando, dando play e vendo como é que funciona. Não é preciso programar no tutorial 1. Na última etapa do tutorial 5, eu peço para fazer tipo um polígono igual tá aí. Aí vocês vão ter que saber se vocês conseguem mexer no que foi feito lá. Beleza? No mais, só isso por hoje da minha parte.